Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Maternidade Atípica no Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que é autista. Aqui nesse espaço a gente fala sobre assuntos que podem ajudar você a ser livre e feliz com o diagnóstico de autismo. Hoje o nosso assunto é sobre seletividade alimentar e desbiose. A gente vai falar, é uma coisa que angustia muitos pais, né? E as nossas convidadas são a Paula, que é mãe do Felipe, farmacêutica, né? Bem-vinda, obrigada pela presença, obrigada, Paula. E a Larissa, que é a mãe da Marina, é nutricionista, também trabalha com autismo, né? A Marina também é autista. E a gente vai ter um papo profissional e de maternidade aqui relacionado a esse assunto. Muito bem, meninas. Agora quem vai se apresentar são vocês, né? Porque falar um pouco das da caminhada de vocês dentro dessa questão do autismo, né? O Felipe e a Marina têm mais ou menos a mesma idade, né? O Felipe tem 10 e a Marina tem 11 anos, né? A gente tá aí mais ou menos na mesma jornada com os nossos filhos, né? São crianças totalmente diferentes, né? O meu Lucas, a Marina e o Felipe, se a gente colocasse os três juntos, você dificilmente identificaria características comuns a todos os três, né? E os três, portanto, porém são autistas. Então, só para a gente entender que existe aí uma grande diversidade nesse espectro mesmo, né? Então, a gente tem pessoas de tantos tipos diferentes. Mas vamos lá, vou começar com a Larissa, falando um pouco da experiência dela nessa questão alimentar, dentro da nutrição, né, da pessoa com autismo. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre alimentação, né, e relacionado sempre ao autismo. Já agregando também a minha vivência com a Marina, que teve um processo de seletividade quando era menor, né, não tanto quanto a restrição de grupos alimentares, mas enquanto questões sensoriais que dificultava muito a alimentação de forma adequada, né. A seletividade entrou na minha vida por causa da Marina. Durante a graduação, pouquíssima gente conseguia estudar e entender a fundo isso. E com a Marina eu comecei, né, a ir mais para o lado da modulação intestinal, eixo intestino-cérebro, né, trabalhar ali intestino para a família também em relação às melhoras de alimentação e de comportamento. E daí comecei essa vivência de 10 anos para cá. Hoje eu atuo como nutricionista em consultório e também na alimentação escolar aqui da Prefeitura de Araraquara, que é onde eu pego uma bagagem muito boa em relação a diversas situações, em relação à classe social, a tipo de alimentação, né, e como eu posso auxiliar essa parte sensorial, apesar de ser uma atividade privativa do terapeuta ocupacional, mas com coisas simples dentro da parte pedagógica, dentro da ludicidade da família ali, que isso otimiza muito a alimentação dessa criança autista. A gente vai falar de alimentação, mas, na verdade, a alimentação está relacionada a uma série de outras coisas, né? Para as pessoas neurotípicas, talvez elas não compreendam qual é a gravidade dessa questão da seletividade alimentar. Quais são as consequências que ela pode trazer para a vida de uma pessoa com autismo, né? Quais são as comorbidades que isso gera na vida? A Paula tem bastante para falar sobre isso, né, Paula? Uma experiência vasta nesse assunto. Então, o Felipe, a minha história começou antes do autismo com ele, né? Quando ele tinha 6 meses, ele já teve uma hemorragia intestinal. Ele sempre teve, assim, mesmo de bebê, mesmo amamentando, eu amamentei o Felipe durante muito tempo, ele tinha muita diarreia, já não era... A gente percebia, já era meu segundo filho. Você já sabia que não era bem assim. Sabia que tinha alguma coisa. Na época, nós levamos ele para São Paulo. Até é interessante contar tudo isso, Sheila, para ver como a gente chega depois. Como que você chegou nessa conclusão? O caminho longo... Naquela época, nem se imaginava em autismo. Sim, sim. Né? Então, o que aconteceu naquela época? A médica famosa de São Paulo acabou fazendo uma seletividade alimentar no Felipe, porque achou-se que era alergia. Ela cortou tudo. Cortou tudo. Eu amamentei até os 3 anos por conta disso.
porque nada resolvia. Aí, como eu sou farmacêutica, tenho farmácia de manipulação, na época eu comecei a estudar os probióticos. E foi só quando eu introduzi os probióticos que eu tive uma melhora do Felipe. Tá? E até hoje é a única coisa que resolve. Tá? E assim, você vê uma melhora comportamental ligada a essa melhora intestinal? Muito. Sim. Muito. Extremamente ligado. Inclusive o inverso. Quando acontece alguma coisa que ele não está bem, o intestino também responde. Entendi. Tá? Então, o Felipe, assim, obviamente, a seletividade é por causa do autismo, mas eu acredito que isso que aconteceu Atrás. lá no comecinho também dificultou muito. Ele não foi apresentado aos outros alimentos. Ele tem uma seletividade grande, Sim. Paula? Qual é a base alimentar dele? Felipe, assim? pão. Que eu dou sem culpa, porque eu já sei que não tem nada a ver com glúten. Já fizemos todos os testes. Foi feito na época, o Felipe fez endoscopia com 2 anos, colonoscopia com 4. Meu Deus, tadinho. Por isso que eu falo, é importante contar isso para ver o histórico disso tudo. Né? O diagnóstico de autismo veio com 2 anos e meio. E seguiu. Essa história do intestino seguiu junto com isso. Foi difícil até o desfraude por conta disso, porque ele, imagina as dores que ele tinha. Ele não falava, né? O Felipe teve um atraso de fala. Ele começou a falar com 3 anos, né? Então, embolou tudo. Mas eu falo, ainda bem, né? Como eu era da área, eu comecei a estudar muito e ainda bem que eu trouxe esses probióticos que melhoraram. Então, a questão do Felipe é realmente ter um problema intestinal junto. Tá? A seletividade alimentar, eu acho que está ali no autismo, mas o que ele come hoje, então? Come pão. É restrito mesmo. Super. Entendi. Alguns alimentos, são alguns alimentos. Ele come bife, batata frita, gema de ovo, bolacha, um tipo só. Até isso ele tem, assim, com a marca, com o tipo. Extremamente. Até o pão é só de uma padaria. Ele sabe quando não é da outra padaria. Ele investiga a sacolinha. Não, o cheiro. Assim, o que a gente fala cheiro. Dentro da teoria é a surpresa sensorial. Se ele está acostumado àquele pão que ele sabe que não vai causar nada orgânico, não, né? Se muda, ele fala, vai que causa. Então ele prefere não. Você ainda comentou dos neurotípicos, né? Que quando a gente fala em seletividade dentro do autismo, não dá para ter ideia do contexto disso tudo. A seletividade alimentar, no caso do Felipe, eu já investiguei com relação à cor, consistência eu sei que tem uma questão, ele não gosta de nada assim, tipo papa, mas até aí tudo bem, eu mesma não gosto. Aí é uma questão realmente sensorial, de textura, preferência. Mas está muito mais ligada à rigidez comportamental. Tá, então tem uma questão comportamental relacionada a isso. Muito. Você consegue admitir isso? Não, totalmente. Ah, tá. Totalmente. Porque é uma questão que a gente vai chegar, né? A gente vai chegar no ponto em que essa seletividade alimentar, ela não é só a questão do alimento, e sim até uma questão comportamental mesmo, né? Sim. Inclusive, hoje em dia eu percebo que se eu quiser introduzir alguma coisa, eu tenho que criar toda uma situação. Uma história. Um contexto, inclusive, emocional. Para ele. Disso junto. A gente percebe... É muito interessante, né, a gente falar disso, né, Sheila? Porque para a mãe que está ali começando, que nem a gente, o Felipe já está com 10 anos, ele teve diagnóstico com 2, você vê que essa questão alimentar sempre esteve presente, sempre uma preocupação muito grande na vida do Fê. Então, a gente percebe que não é só essa coisa, assim. Eu procurava muito profissional que falava para mim, não, mas você tem que me passar que cor que ele come. Né? Queria fechar uma coisa em cima disso. Eu tentei de tudo, não fecha em cima disso. É uma rigidez mesmo. Né? Então, é bife, batata frita... O pão, a bolacha, o suco que ele toma bem, fruta é só uma pera. Pera? Olha que e comida japonesa. Você vê que é engraçado. Por isso que eu falo. Comida japonesa não tem muito a ver. Sucesso. Você vê comida japonesa, por isso que eu falo que tem a questão emocional. Tem. A comida japonesa é aquele momento da família toda, desde o começo.
E ele come o próprio peixe cru. Então, se fosse o problema da consistência... Não ia ser isso, né? Você sabe que o Lucas, ele teve um momento, né? Um momento inicial. E aí, claro, a gente tirou o glúten, a lactose, o açúcar, Sim. todos os agrotóxicos. Então, Sim. comia esse orgânico. Eu passei por todo esse universo, toda essa caminhada também. Sim. Algumas coisas eu vi que realmente fizeram muita diferença, como a lactose. A lactose foi uma das coisas que para o Lucas fez diferença. Sim. Abriu os olhos, parece, né? Quando o Lucas parou de tomar leite, parece que ele acordou para o mundo. Isso foi uma coisa muito sensível que aconteceu muito rápido. E aí, ok, também tinha essa restrição, não comia isso, não comia aquilo, não separava tudo no prato, e aquela coisa que nada podia encostar em nada, era só aquele tipo de comida e né? Até um dia que eu fui no McDonald's, eu conto essa história porque eu fui no McDonald's, ele pegou o sanduíche da minha mão, era um Big Mac, todo escorrendo, decomposto, e ele comeu. Totalmente avesso ao que o autista... Eu falei, amor, teu problema não é seletividade, o seu problema é comportamental. Foi quando eu me deu um estalo e eu falei, peraí, se você come com o negócio escorrendo na sua mão, mas o feijão não pode encostar o arroz no prato e aquilo tudo misturado, e aí pizza, mesma coisa, pizza com qualquer cobertura, comia sem nenhum problema. Falei, então eu vou tratar isso com outro enfoque. Eu vou olhar isso como um problema comportamental e não seletividade alimentar. É claro que nesse caminho eu descobri que tem coisas que ele não gosta e coisas que ele tem preferência. Não, isso tem mesmo. Né? Mas eu entendi que o problema era mais comportamental do que, na verdade, sensorial. Felipe não come nada junto. É o bife, depois a batata. Separado. Mas o McDonald's ele come também. Tá vendo? Tudo junto. Só que você sabe que até para começar a comer o McDonald's, ele começou separado. Ele começou comendo pão, depois o queijo, e hoje em dia ele come tudo junto. Então, ali eu percebi também que também o reforçador do McDonald's é muito poderoso, né, gente? Você queria fazer propaganda. Eu acho que é um treino. Mas que coisa, né? É uma coisa de elaboração, né? Até assim, e eu acho que não é ou sensorial ou comportamental, é um E, né? É todo um contexto, ele não tem só um ou só outro, né? Orgânico também, eu vejo que muitas mães colocam só no comportamental, mas às vezes não vão atrás das causas, como a Paula falou, eu fiz uma colonoscopia, fiz uma endoscopia, tirei as causas orgânicas, as possibilidades que poderiam ter, né? Mas que é importante, às vezes, por exemplo, nas escolas de periferia que eu vou, tem muita mãe que fala, ela é seletiva tal, e realmente fica só no arroz. Você abre a boca da criança e tá com um monte de cárie. Então, quer dizer, não comeu só não arroz, é o autismo, não é o autismo, são causas que você tem que pensar antes do rótulo, né? Uma criança como qualquer outra, tem que ver boca, tem que ver refluxo, tem que ver um monte de coisa. Aí é que tá, eu sempre falo isso, eu não sei se por causa da minha formação, de ser farmacêutica, eu sempre tive isso muito claro. Eu acho que antes de você dizer alguma coisa, você tem que excluir investigue outras causas, né? Então, você leva ao médico, veja se não existe outro problema, porque existem vários problemas que levam a isso. O Felipe tem desbiose intestinal. Sim. Na colonoscopia deu lá com 4 anos, mas não era nada assim, não era uma coisa patológica. Tá? Ele não tem um problema muito sério. Mas, com certeza, ele tinha cólica, isso é óbvio, como ele tem até hoje, só que hoje ele fala. Então, quando ele não está bem, ele fala. Mas ele ainda sofre com esses sintomas, Paula? Então, você comentou da lactose. Sim. O Felipe nunca entrou em contato com a lactose. Tá. Você vê, né? Porque lá, com 6 meses, já foi retirar totalmente da vida dele, que é a primeira coisa que se retira. A criança que tem hemorragia é a primeira coisa que se faz, tá correto, vamos investigar, porque normalmente é o leite, né? Derivado. E mesmo eu amamentando, eu também fui retirar tudo de mim. Eu também não comia nada. Entendi. Então, e você via que não adiantava, ele continuava com aquilo. Então, não era. Mas mesmo assim, como ele nunca entrou em contato, ele não gosta. Sim. Então, ele já não toma. Eu percebo... Semana passada a gente foi viajar e estávamos num lugar que não tinha o pão que ele queria, né? Então, ele não comeu. E como é nessas situações, Paula? Então, hoje em dia, a gente já entra num acordo. Eu já fiz viagens assim, que ele comeu batata frita da hora que chegou... Nossa! Na hora que foi embora. Em época, nem o McDonald's ele comia.
Sim. Né? Já foi muito pior, né? Hoje em dia ele é uma criança que a gente senta, conversa, explica, você entra, às vezes até, lógico, a gente entra com uma chantagem. Desculpe, gente. Não tem problema. Peraí, achei que tivesse desligado. Peraí. Então, e a gente entra até com uma chantagem emocional. Claro, uma negociação, né? Puxa vida, você quer viajar, mas como que você vai viajar se você não come? Sim. Como você faria com qualquer criança você falaria isso. Então, a gente entra com isso e hoje em dia isso funciona. Porque ele já entende, por exemplo, nós viajamos, ele não queria nem a carne daquele local. Por ele teria comido só a batata. Falei, não, se você não for assim, a gente não vai ficar aqui, a gente não vai mais viajar. E aí ele comeu. E tivemos até uma semana tranquila, mas ele comeu o quê? Pera, bife e batata. Uns 5 dias. Entendi. Mas até aí, né, eu acho que a gente também não pode exagerar. Existem muitas crianças que também, mesmo fora do espectro, que você tem uma dificuldade quando sai de casa de comer, tudo quer comer porcaria. Por esse lado, o Felipe é bom porque ele não come as porcarias. Entendi. Não é... Então, por exemplo, já fiz vários exames, ele tem acompanhamento, porque, inclusive, ele tem alteração genética da MTHFR, do ácido fólico. Ele é homozigoto. Então, ele tem que fazer um acompanhamento de hemograma e tudo está, assim, maravilhoso. Então, você vê que não falta. A procura da causa orgânica ali tá... Não, e assim, não falta a questão alimentar, de suplementação, nada disso. Ele está ok. O problema realmente é que a gente queria que ele fosse menos rígido. Não, porque isso atrapalha a vida dele. Entendi. Atrapalha. Hoje em dia a gente tem o Felipe entrando no... Ele é muito ansioso. Né? Esses transtornos que andam junto com o autismo, ansiedade, depressão... A gente vê aparecer, aí vai chegando a adolescência, Sim. infelizmente, né? Então, ele entra numa ansiedade muito grande, por exemplo. Se ele tiver uma festinha, ele já começa, o que eu vou comer lá? Ele já fica preocupado com essa situação. Mamãe, eu vou jantar aqui em casa antes. E assim, Larissa, o que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo de introdução de novos alimentos? Porque eu vejo que isso é uma dificuldade. A partir do momento... E assim, as mães, eu vejo até por mim, né? O Lucas come tudo. Então, eu não tenho essa dificuldade, mas eu já tive. E a gente tratou isso de maneira comportamental. É claro que tiramos a lactose, fomos observando quais as coisas que realmente vão melhor. Por exemplo, ele gosta muito de carne de porco, né? Costelinha, barbecue, adora. Mas eu vejo que aquilo não faz tão bem para ele, né? Então, ele tem um pouco de desarranjo depois que come isso. Então, a gente come, mas come em momentos com menos frequência. Mas de maneira geral, come até demais, né? Eu tenho que até controlar a alimentação no sentido de que ele é uma criança que gosta muito de comer. Então, mas eu vejo que até do meu lado, como ele come uma diversidade grande de alimentos, tem coisas que ele não gosta que eu nem insisto. Isso é uma coisa que eu acho que toda mãe faz, né? Você fala assim, mas ele já come legumes, já come verdura, já come todas as frutas quase, mas tem aquele legume que ele não gosta, eu vou tentar introduzir. Pode ser por uma versão individual do Lucas. De gosto. A gente não gosta de tudo, né? Mas assim, mesmo assim, quando eu vou pensar em introduzir um novo alimento, eu já penso na indisposição que isso pode causar. Tipo assim, e ele não vai querer comer, ele vai fazer ranço, ele vai me dar trabalho. Então, eu já falo, acho que eu nem preciso introduzir esse alimento. O que a gente pode fazer para ajudar essa introdução alimentar? Eu acho que antes de chegar nesse ponto, o que a gente precisa pensar é assim, o autismo, ele tem esse padrão restrito e de rigidez, né? A gente não pode facilitar muito a vida deles e entrar nessa rigidez, né, tão extremada. E essas quebras têm que ser, na alimentação, você sempre colocar alguma coisa ali, pelo menos na tolerância visual deles. Entendi. No prato, digamos. Nem no prato, às vezes ali na hora da brincadeira tá ali do lado. Entendi. Porque muitos chegam a ter a ânsia de ver, né, empurram o prato e tal. Então, o primeiro ponto, a criança tem que tolerar visualmente. E aí a gente entra na segurança da criança enquanto conforto. Então, o caso do Lucas, percebo que é mais seco, né? Do Felipe. Do Felipe, desculpa. Coisas mais secas. Batata frita, né? Um frango mais seco.
Então, a gente pensar em coisas que normalmente ele não aceita, numa textura, às vezes, diferente, dentro do que é o conforto dele sensorial. Né? É isso que eu falo, sensorial e comportamental. A gente tem que ir englobando todos os lados, né? Por exemplo, banana. Hoje a gente tem a banana chips, a banana passa, a banana de um monte todo de formatos. Uhum. Então, a gente poder pensar na culinária, né, de uma forma que a gente consiga agregar esse novo alimento à criança. Mas a rigidez é grande, então isso pode levar muito tempo. Nada é de uma hora para outra. Né? Eu falo que é trabalho de formiguinha. Claro. É a vivência que eu tenho, por exemplo, em relação ao feijão. A Marina não aceitava, era assim. Colocava perto do arroz, o arroz nem o feijão não ia. E aí, depois de muitos anos, que eu falei, mas na casa da vovó você come feijão. Qual que é a diferença do nosso, né? Será que a mamãe não sabe fazer? Aí ela falou, o feijão da mamãe é marrom. E o da minha sogra é preto. Uhum. Então, ela queria o feijão preto. Era tão simples, né? Ela poderia ter me falado que era a cor ali. Então, começamos a fazer o feijão preto e foi super bem. E hoje ela come o marrom, voltou a consumir. Mas essa reintrodução, né, de coisas que normalmente são aversivas à criança é um trabalho que eu acho que exige muita paciência, afeto, eu acho, porque a gente às vezes tem aquela culpa do adulto de não nutrir. Né? A mãe sempre tem essa coisa, mas ele não vai comer, eu vou deixar acabar ele ficando só naqueles selecionados. Né? Então, acho que é importante assim, um profissional próximo, um suporte, né? Sim. Para que a gente possa ir fazendo essa abertura de leque em relação aos grupos. Né? O que eu, assim, tem algumas coisas. Você falou de uma coisa que eu acho bem importante, por exemplo, não facilitar as coisas para eles, né? Porque se a gente ficar realmente, a gente sabe, as duas aqui já conhecem a análise do comportamento, por exemplo, né? A gente sabe que a gente vai reforçando aquela situação que a criança está muito confortável ali e você não quebra aquilo nunca, né? Aquele comportamento. Quando uma vez, né, o meu Lucas, é tanto Lucas na nossa vida, né? A Paula tem o Lucas, a Marina tem, a Larissa tem o esposo que é Lucas, eu tenho o Lucas, é muito Lucas nesse universo. Mas aí a gente tem essa situação, o meu Lucas não gosta de arroz, ele não gosta de arroz, mas ele come arroz em algumas situações, como com feijoada ele come arroz e com ovo frito ele come arroz. Então, tá bom, ele come arroz, né? Só que ele não gosta só do arroz ou com arroz com outras coisas, gosta nessa combinação. E um determinado dia, meu Lucas, foi comer um arroz na casa da avó, frito com ovo, que ele costuma comer na minha casa. E por algum motivo, na casa da avó, ele não queria comer o arroz com ovo. E ele chutou esse prato. Foi a última vez que o meu Lucas chutou alguma coisa na vida, eu acho. Porque nessa hora, a nossa reação como pais foi muito dura com ele. No sentido de que é inaceitável esse comportamento em relação à comida e você vai ter que comer esse arroz mesmo depois dele caído no chão. Porque você come o arroz, porque você fez isso por uma birra comportamental. Né? E o Lucas teve que comer o arroz mesmo juntado do chão. Nunca mais. Não, isso foi uma vez que aconteceu e foi a única vez que aconteceu. O que eu podia ter ensinado naquela hora? Que talvez qualquer coisa que ele não quisesse comer, ele podia ter essa atitude de chutar o prato ou derrubar o prato. E a gente ensinou o oposto. Isso você não pode fazer. Se você quiser se comunicar de outra maneira, falar não gosto ou não quero, tudo bem. Como ele faz. Né? Então, o que eu falo muitas vezes é criar hábitos alimentares vão além da comida, né? Como a Paula falou, uma coisa super legal, que o Felipe come japonês, que não é uma coisa de fácil textura, não é todo mundo que gosta, mas que ele come por quê? Porque está ligado a um reforçador muito forte para ele, que é estar com a família. Então, eu vejo a alimentação como um ato.
Sim. Ela é um ato comportamental, né? Então, a alimentação, a criança... Eu vejo muitos pais de crianças com autismo que separam a criança na hora da alimentação, da refeição. Ou vão atrás da criança com a colher, né? Fica naquele desespero. Batem a comida e dão uma sopa para a criança poder engolir alguma vitamina. Numa tentativa desesperada. E não é só caloria, a alimentação vai tão além de nutrientes. Exatamente. É um ato de amor, assim. É essa relação de ter memória afetiva da refeição que você fazia com a sua prazeroso, família. Todos os nossos momentos de prazer estão relacionados à alimentação. Quando você convida os seus amigos na tua casa, é para só conversar, um olhar para a cara do outro? Não é, né, gente? É para comer. É sempre para comer. Então, você sabe, Sheila, que eu já tive esse ponto do Felipe ter que comer separado. Até bem pouco tempo atrás. Porque a questão do odor entra muito forte no Felipe. Muito mesmo. Né? Não é muito sensível. Ele é muito sensível a cheiro. Então, ele comia antes. Até porque a gente chegava muito tarde, sabe? Eu acho que é o que eu falo, também é complicado, né? A gente entrar nisso, porque nem tudo é tão perfeito quanto consegue no livro, no manual. Nem pode ser, não é romantizado. Não é. Exatamente. Mas aí é a questão dos pequenos ganhos dentro do autismo. Sim. Que só uma família que tem sabe como é, né? Com certeza. Foi uma vitória quando eu consegui colocar ele para comer na mesa com a gente, com os nossos pratos, com outras coisas. Porque ele não tolerava aquelas que em cima da mesa tivesse qualquer outra coisa que não fosse o que ele comia. Entendi. E hoje em dia ele já senta com a gente. Mas isso é um ganho enorme. Isso é um comportamento adequado para fazer uma viagem, para ir na casa de alguém, o quanto isso é importante. Claro. Porque como que você come estrevo sozinho, longe de todo mundo, num contexto social? Isso não existe. Logo, quando você falou lá da escola, né, porque você faz essa adaptação de cardápio para criança com autismo. Qualquer particularidade, tá. Alergia, tudo. E era isso uma das coisas na escola, né? Na escola, quando o Lucas teve aquela restrição toda alimentar, que tirou glúten, lactose, eu tinha que fazer o alimento e mandar para a escola, né? E aí ele sentava separado e para comer o alimento. E um dia eu cheguei na escola e estavam todas as crianças no pátio comendo e o Lucas estava dentro da sala com a auxiliar comendo. Eu falei, gente, mas por que ele está separado? Aí a diretora chegou para mim e disse, olha, das duas uma, ou ele come a comida diferente lá na salinha, ou ele vem para o pátio e come a comida que todos os outros estão, porque quando ele vem para o pátio, ele olha dentro do copo dos outros e ele não quer a comida dele. Ele quer igual de todo mundo. Então, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu mantinha a dieta, ou eu incentivava as relações sociais. As duas coisas, no caso dele, eram muito difíceis. Porque ele não entendia por que o dele tinha que ser diferente. Então, é claro, você faz escolhas. Sim. Você tem que escolher, como você falou. Você teve que escolher a alimentação a esse convívio familiar, porque naquele momento aquilo era mais emergencial. Exatamente. E até hoje eu faço essa escolha, por exemplo. Nós vamos viajar, você quer comer o seu bife sem problema nenhum, mas é o bife aqui do hotel. Sim. Entendeu? Não é o lá de casa. Isso para mim já é um ganho. Pode parecer que não, mas é. Né? Claro. Ele está aceitando ali comer dentro de um restaurante cheio de cheiros, porque tem, né? Um lugar de um buffet, é um monte de... Imagina para ele que é super sensível. Muitos estímulos ali. Então, eu sei que para ele está fazendo concessão já. Sim. Tá tem criança seletiva, por exemplo, que fica no macarrão e a gente fala que às vezes você vai dar um macarrão gravata um dia, penne outro dia, é tudo macarrão, mas para ele é tudo diferente. Tudo diferente. Para o autista, isso já é estar comendo diferente. Sim. Para ele não é macarrão. Não, pra gente, cada dia é uma coisa. É uma coisa diferente, é completamente diferente. Eu acho que tem que ser por aí, sim. A gente não pode desistir. Eu tenho alguns combinados. Hoje ele já aceita experimentar. E o experimentar é assim, né? É um pedaço minúsculo. Mas isso é um avanço enorme, né? Mas ele aceita. Eu vou para a cozinha fazer um bolo, alguma coisa. Ele adora estar comigo naquele momento, mesmo vendo ali uma coisa que para ele sensorialmente não é nem um pouco agradável, mas por estar comigo ali ele aceita. Então assim a gente vai indo, Sheila. Eu acho que um pouquinho por dia. Claro. É lógico, sem se conformar. Não é que eu acho que ele nunca vai comer outras coisas. Eu acredito que com a maturidade, que a gente vê que ela vem,
né? Independente do autismo, a maturidade vem, né? A pessoa cresce. E é só quando eles começam a perceber o quanto essas outras coisas são importantes que eles também vão começar a fazer concessão. Se comprometer com algumas coisas, com outras coisas. Exatamente. E Larissa, assim, do ponto de vista de seletividade mesmo, quais são os pontos que você mais encontra? Por exemplo, são questões sensoriais mesmo, ou você acha que é comportamental nesse sentido? Eu acho que muito é fisiológico. Fisiológico mesmo. Antes do contexto comportamental ou sensorial, né? Que é o que a gente estava falando. Tem exames simples de hemograma, de ferro, zinco, que a gente sabe hoje, por exemplo, a deficiência de ferro e zinco está relacionada com uma não escolha de um leque maior de alimentos. Então, eu acho que o fisiológico ele precisa ser pensado em primeiro plano, né? Se tem uma disbiose, que a gente não falou, mas para quem é leigo, o que seria uma disbiose? Que antigamente era chamada de flora, né? Hoje a gente chama de microbiota. Ela tem uma composição alterada na maioria dos autistas. E uma quantidade de micro-organismos patogênicos que a gente fala em maior quantidade que os benéficos. E, além disso, ainda tem uma permeabilidade alterada de intestino. Então, o que seria para ser eliminado acaba entrando para o sangue, que é, por exemplo, macromoléculas, proteínas grandes, e que isso acaba gerando inflamações num ponto onde a criança, né, o autista, não criança só, é mais frágil, né? Então, seria melhorar essa permeabilidade intestinal, melhorar a microbiota pelos probióticos. Hoje a gente tem pós-bióticos, né? Já tem simbióticos. Então, é fazer um trabalho a longo prazo, fisiológico, mas não esquecer do sensorial e do comportamental. Porque se a gente pensar que o autismo ele é padrões restritos e repetitivos, né? Interação social mais difícil e comunicação, às vezes a recusa é uma comunicação, a recusa alimentar. Então, também pensar nessa forma. Ele está recusando, será que porque o corpo está com algum... Ele se sente mal com alguma aquilo. Dor, algum refluxo que a gente não sabe, uma esofagite eosinofílica, né? Que então, muita gente foi pesquisado no Felipe aos 2 anos, foi exatamente a esofagite eosinofílica. Então, é muito comum e nenhum médico pede isso, assim, que é um esôfago que dá dor, né? Para engolir. Dói. Então, a gente tem que pensar o contexto. Uma criança que não se comunica, uma dor pode virar uma crise, pode virar... que empurra o prato e não vai tentar mais engolir, que eu vou ter uma dor, mas ele não fala. Né? Então, é você pensar no contexto. E o sensorial, eu acho que muito se perdeu depois da pandemia, o que eu percebo nas escolas. As crianças não tinham contato para elaboração de sentidos mesmo. Não vai para um parquinho, não vai numa areia, só fica na tela, não tem motricidade, não sabe usar um talher. Então, tem outras coisas, não só autistas. Eu vejo muita criança seletiva que não é autista, né? Mas pensando o quanto sensorial, a alimentação é muito complexa, né? Você pensar até a colher, se é de plástico, se é de inox, se é de... Já muda, né? Muda. Como chega na língua. Então, é muito contexto envolvido, assim, em relação ao grupo. Se você está comendo sozinha durante 2 anos, você chega numa escola e você... Agora se depara tem que ver um monte de gente junto, cada um com uma forma, né? Então, é trabalhar o E, né? Não o OU. Acho que tem que pensar em todos os... E respeitar, né? Eu acho que também tem uma questão de respeito com a pessoa com autismo. Entender que a seletividade não é frescura. Muita gente fala, né? É frescura, é mimo, é porque a criança é mimada, porque... Não, existe uma rigidez. É porque ele não consegue. Ele não consegue, Então, existe uma rigidez que é parte do autismo. Então, é claro, a gente vai trabalhar essas questões, mas a gente não pode esquecer que ali é uma criança, a criança tem as suas sensibilidades, isso pode gerar uma série de traumas nessa criança, numa alimentação forçada, por exemplo. Você pode ter processos ainda... Regressão. Tem sim, regressão. Né? Exatamente, processos ainda mais complexos depois para você ter que gerir ou ter que trabalhar isso, trabalhar um trauma alimentar, por exemplo. Você tem que dar 2 passos atrás para você ir um para frente, né? Eu sempre falo, às vezes, vamos voltar à consistência de bebê, entre aspas, se ele aceita, para depois a gente começar a mastigação, ensinar de novo, porque é um ato de aprendizagem, mastigar, sentir. É uma habilidade, né? Uma habilidade a ser adquirida. Você comentou, Sheila,
É a questão de que você queria dar alguma coisa para o Lucas e você pensava no transtorno que ele queria. Sim. Isso não é só a questão do transtorno. A gente, como mãe de crianças autistas, sabe que isso pode gerar uma reação em cadeia decorrente desse estresse. Não é uma coisa, sinceramente, só daquele momento que você vai colocar de castigo. Uma birra gigante, uma crise, uma série de coisas. Então, tem que pesar tudo isso. E até uma resistência ainda maior. Porque se ele entrar num estado muito disruptivo por causa daquela alimentação, na outra vez pode ser até difícil para você botar ele na mesa. O que ele aceita, às vezes, já não vai mais ser aceito, porque estava junto com aquilo ali. Exatamente, que fez parte daquele contexto, enfim, né? Mas são coisas assim que eu acho que uma das questões que mais deixa a mãe da criança com autismo aflita, na verdade são duas coisas, é a fala e a alimentação. São as duas pautas principais que são urgentes, assim, porque quando a gente vê que aquela criança não está se alimentando, você pensa assim, ela está vivendo do quê? Ela vive de vento? Porque tem criança que realmente você não consegue entender do que vive aquela criança, né? O que nutre aquela criança, porque é tão restrito a ponto daquela criança não comer praticamente nada, ou só tomar líquido, ou só comer coisa batida. Você fala, cadê o tônus, a formação de tônus muscular? Então, aonde que entra isso? Essa é uma outra questão importantíssima, que você estava falando da inflamação. Também a gente tem que deixar eles, como que nem o caso ali do Fê, que ele come isso. Mas são coisas que eu sei que não inflamam. Mas ele a gente tem não que comer. Pode. Sim, e até se você for pensar num contexto, tudo que ele come, até que ele come todo o grupo alimentar, né? Ele come um pouquinho de cada coisa. Infelizmente, ele só come aquilo, mas ele come o grupo. Mas a gente tem tanto suplemento, né? Que dá para auxiliar. Também. Mas eu acho que é importante também você tomar cuidado. Também não adianta a criança, eu só como isso e aquilo ser um alimento prejudicial. Que come só salgadinho. Você come só... Que vai inflamar, industrializado. porque isso é fato. O leite, por exemplo, gente, eles trocam todas as refeições por leite. A criança toma 20 mamadeiras de leite num dia. Não pode, porque a gente percebe o eixo intestino-cérebro está muito bem esclarecido. Sim. Né? Não tem como a gente fechar os olhos hoje em dia e fingir que não está acontecendo. Que não existe. Porque é fato. E a gente, quando tem a criança, como o caso do Felipe, que já tem um histórico, fica mais evidente ainda. Sim. Né? E você vê claramente na mudança comportamental. Por isso que eu falei, a questão do leite para o Lucas, quando, nessa etapa de diagnóstico, ele parou de comer, lá com 1 ano e 6 meses, ele comia normal, tal, comia fruta, comia legume, comia papinha. Parou totalmente, 100%, e começou a tomar só leite. Ele tomava, às vezes, 10 mamadeiras num dia. Aí, quando eu tive o diagnóstico e o primeiro médico me falou, você tem que tirar o leite, aquilo para mim foi tipo, o meu filho não vai comer mais nada. Porque se eu vou tirar o leite, que é a única fonte de alimento que ele tem, ele vai comer o quê? Aí ele falou assim, então ele vai ficar sem comer. Eu falei... Não, de certa maneira é meio verdade, né? Porque se ele tiver privado alguma coisa, ele vai ter que comer. Porque essa criança vai ficar com fome. E ele já era fortão, grandão, gordinho. Mas às vezes ficam com fome, né? Às vezes ficam com fome e não comem. E aí eu tive uma situação hiper radical. Ele era pegado na mamadeira, ele não era pegado no leite. E isso eu percebi. Por quê? Porque eu mudei a mamadeira para uma mamadeira, outro modelo. E eu falei, será que ele gosta do leite ou da mamadeira? Era outra situação. E aí eu mudei o modelo da mamadeira e coloquei o leite dentro. Ele não quis. Aí eu falei, já que você não quer, só essa mamadeira que tem, infelizmente, o leite acabou. E foi de um dia para o outro. Ele ficou 3 dias sem comer. E eu, naquele desespero, quase pegando a mamadeira do lixo. Claro que eu não tinha jogado no lixo, porque a gente nunca joga, né? E voltando a esse processo, aí ele comeu uma banana. Eu falei, então agora eu vou ter que ser muito firme para conseguir fazer, porque o pior já tinha passado, né? Mas assim, é um pouco pelas características dele como indivíduo. Ele sempre foi calmo, ele sempre foi um menino tranquilo, então... isso facilitava esse processo também. Ele aceitava melhor um pouco essas mudanças nessa época. Então, houve uma facilitação pelo jeitinho dele, né? Mas não necessariamente pelo ato em si, porque realmente foi algo super, assim,
de hoje para amanhã não teve mais a tua fonte de alimentação. E aí, aos poucos, a gente começou nesse outro processo. Mas eu vejo que, assim, até essa insegurança da mãe em fazer isso... A gente é provedora da nutrição, Exatamente. né? E aí você se sente culpada enquanto Totalmente. não consigo fazer nada, tô impotente, né? Tô impotente. Que ação eu posso tomar sobre isso? E você vê, assim, crianças... Daí a mãe fala, não, ele não mastiga. Daí você vê a criança com um pacote salgadinho. Aí você fala, não, mas ele mastiga. Mas ele só mastiga esse salgadinho. Então, quer dizer, ele mastiga, né? Vamos falar português, claro. Ele mastiga, ele escolhe o que ele mastiga. Que são coisas tão sutis que você fala assim, dessa coisa, ele gostava era da mamadeira, mas é o olhar atento da mãe também, que você consegue moldar aquela situação, né? Eu vejo nas escolas, às vezes, eles servem uma maçã pela metade. Aí a pessoa não tem, assim, o feeling, né? O olhar atento de falar, será que se eu cortar, ele vai pegar com pinça e pôr em vez de morder, porque ele não quer morder, não consegue? Então, assim, são coisas que você vai modulando, formato de corte, né? Sim. A forma de servir, conforme como a criança apresentar, aceita, como né? apresentar. O alimento. Cortar na hora, né? Não trazer já. Mostrar que tá cortando. Isso é tão importante, né? Levar a criança no mercado, mas também na quitanda, né? Porque normalmente não se leva para apresentar os alimentos, e né? nomear aquilo ali para ele. Você tem vontade de alguma coisa? Protagonizar a criança nesse meio também. É uma coisa que acontece comigo. A gente vai no aniversário, mesmo na família. Vem e me perguntam, será que a Marina quer bolo? Pergunta pra ela. Então, assim, põe na roda da alimentação também, né? As pessoas me perguntam, ele come isso? Pergunta pra ele, oferece, vê se ele quer. Às vezes é uma coisa que ele não teve exposição ainda. Sim. Então, quem sabe, ele... E tem horas que ele quer aquele bolo cheio de glacê, aquela coisa azul, cor-de-rosa, de toda cor. E tem horas que o bolo de chocolate ele não quer. Então... Ok, é experimentação, tá exposto a essas coisas, na relação, né, ali, de querer ou não, né? Não. Porque o start a gente não sabe quando acontece, né? Não sabe. E às vezes é o ato de imitação que auxilia muito, de ver o coleguinha comendo. O Lucas tem muita coisa do desenho. Então, o que fazem no desenho, para ele é meio lei, né? Então, se ele vê lá no desenho, ontem ele estava assistindo desenho e daí estavam comendo maçã. Tinha uma maçã podre no desenho. Ele falou, delícia essa maçã. Daí eu falei, você quer maçã? Eu quero maçã. Foi lá na geladeira, pegou uma maçã para comer. Então, é muito de imitação também. A alimentação é um comportamento. Então, relacional, né? É relacional. Outro, né? E você ter vontade, né? Todas as crianças estão lá comendo brigadeiro. O Lucas não gostava de doce, de jeito nenhum. Até a hora que começou as festinhas. E eu acredito que em alguma delas, ele pegou na mão um brigadeiro e botou na boca. E aí foi... Por que isso aconteceu? Né? Que é acontecido. E ele agora adora. Porque foi exposto, mas também teve essa questão de eu posso pegar, eu posso experimentar, ser incentivado para isso. E eu acho que que é importante às vezes falar que a família fica muito num ciclo vicioso, no sentido assim, a criança só aceita banana. E acaba não tendo na família a variedade de frutas ali em casa, porque às vezes uma hora ele vai se interessar por uma fruta que não é a banana, né? Então, a primeira coisa eu falo, tolerância visual, né? Ela tem que estar ali para a hora que ela quiser experimentar, tá acessível, né? É o que eu falo nas escolas, às vezes a criança só come arroz, a gente vai colocar só o arroz no prato, que é o alimento de segurança dela. Mas você não pode servir visualmente só o arroz. Então, você põe uma cumbuquinha com feijão, você põe a cumbuquinha com a carne, porque ela já começa a ter contato. Não, e eu acho que a melhorar a partir do momento que ela aceita visualmente. Sensibiliza, aí você vê que às vezes ela passa a mão, tipo, não põe na boca, mas já está interagindo ali. Né? Às vezes só brinca ali com o talher. Então, são passos até chegar a realmente consumir, né? Mas que precisa ter uma escadinha ali, né? De tolerância, de interação indireta que seja, né? Ou de passar. Tem criança que só come depois que aperta, né? Eu já vi alguns ou cheiram, né? Então, precisa pensar nesse caminhar, né? Até chegar a ter um alimento novo consumido.
Eu acho que também pode... Algumas coisas que a gente... Por exemplo, frutas. Eu sempre gostei de deixar as crianças, por exemplo, no verão, né? Comerem melancia meio inteira. Sabe? Aquela coisa meio selvagem, assim. Mas que fez muita diferença. Porque a partir do momento que virou um brinquedo, aquela melancia, eu lambia minha mão. E eu senti o gosto da melancia. E da minha mão. E aquilo virou um alimento que pode... que se tornou parte palatável, né? Sim. Então, são coisas que a gente pode auxiliar nessa exposição. Eu acho que tem muitos caminhos. Claro que cada caminho é um caminho individual, particular de cada criança, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, né? Como ela consegue gerir esse processo individualmente, né? Mas possibilidades existem, né? Isso que é legal. Sim. Mostrar para as mães que, assim como a Paula falou, dentro de uma coisa extremamente restrita, existem ganhos. Sim. Só existem ganhos. A gente dificilmente perde quando você está nesse processo, né? Então, a gente ganha constantemente. São pequenos ganhos. E importante, evitar a comparação nessa hora. Claro. Com certeza. Não compare sua criança e sua criança. O ganho que você tem ali, para o outro, pode ser considerado um nada. Para você, uma vitória. Uma vitória. É assim então, em diversas áreas, com diversos indivíduos. Né? Então, importante. Cada um é um e a gente, como eu falei, respeito acima de tudo. Principalmente nessas questões que são muito sensíveis, né? Você está mexendo dentro daquela pessoa, na maneira como ela fisicamente funciona, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Gente, eu super agradeço a presença de vocês. Esse papo dá dias de conversa, né? Vários posts. São várias coisas que a gente podia discutir. A gente discutiu de maneira bem generalizada aí, mas a gente poderia levar para outros caminhos mais técnicos ou até caminhos mais sensíveis a essa questão da alimentação. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. É importantíssimo que a gente converse, que a gente difunda conhecimento. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas falem a respeito, que as pessoas entendam o autismo como uma condição que tem que ser respeitada, conheçam as dificuldades da pessoa com autismo e não entendam que é privilégio, né? Que a gente pede privilégios. Não, a gente pede respeito. E apenas respeito, né? Pelas coisas que as pessoas com autismo passam. Sim. Então, agradeço a presença de vocês. Estão de parabéns, né? São duas excelentes mães, além de tudo, profissionais, mas também mães. E muito obrigada e eu espero vocês na próxima. Pode contar Sheila. Comigo. Pode contar. Comigo também. Então, tá bom, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada.